A Grande Esperança. Tema 14. O Dom de Profecia, com Alejandro Bulhon. Olá, meu amigo. O tema para hoje é o dom de profecia. Para isso, temos que pensar um pouco nos sinais da volta de Cristo. Qual é um dos sinais da volta de Cristo? Vamos ler Mateus, capítulo 24, versos 4, 5 e 11. Diz assim: Respondeu-lhes Jesus: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e muitos se enganarão. Igualmente, hão de surgir falsos profetas, e enganarão a muitos. Falsos profetas. Veja, se existe um falso profeta, é porque existe um verdadeiro profeta. Porque só existe o falso onde existe o verdadeiro. Vamos dizer, se existe uma nota falsa de R$100, é porque existe uma nota verdadeira de R$100. Se a nota verdadeira de R$100 não existisse, não existiria a nota falsa. Quer dizer, para haver uma cópia, o que é falso, porque o falso é a cópia, tem que haver o original, o verdadeiro. E se o texto diz assim, que nos últimos dias, em nossos dias, antes da volta de Cristo, surgirão falsos profetas, é porque também existe profeta verdadeiro. Porque senão, como poderiam existir os falsos profetas? Agora, hoje, todo mundo se denomina profeta. Todo mundo diz, eu sou profeta, tá? O Senhor me enviou como profeta, enfim. Não basta isso, querido. Porém, Deus prometeu que na igreja, na sua igreja, nos últimos tempos, Deus levantaria o espírito de profecia, o dom de profecia. Veja o que diz aqui Joel, capítulo 2, versos 28. Acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos anciãos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. Aqui está claro. Nos últimos dias, Deus derramaria seu espírito sobre a sua igreja e se levantariam profetas. Deus daria sonhos e visões. E pode se levantar em nossos dias, tranquilamente pode se levantar um profeta. Em nossos dias, agora, no século XXI, Deus pode levantar um profeta tranquilamente. A minha pergunta é, e como sabemos quem é profeta verdadeiro, quem é profeta falso? Porque não basta dizer, eu sou profeta. Amanhã eu posso dizer, Deus me deu um sonho, Deus me revelou, eu sou profeta da igreja. Basta dizer isso? Não. Deveríamos, por outro lado, quando alguém se levanta dizendo que recebeu uma profecia de Deus, deveríamos dizer, não, você é mentiroso. Não, cuidado. Então, veja, a maneira sábia como Deus nos orienta. 1 de João 4:1, que diz aqui o Senhor? Diz assim, amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Qual é o conselho de Deus? Não creais. Não creais. Por quê? Porque tem falsos profetas. Então, quando alguém aparecer dizendo, eu sou profeta, não creais, mas também não rejeiteis. Nem crer, você não precisa nem crer e nem rejeitar. O que precisa fazer? Provar. Provar se é um profeta verdadeiro ou não é um profeta verdadeiro. Agora, qual é a maneira correta de provar? Eu vou mencionar pelo menos 4 maneiras como se poderia provar se um profeta é de Deus ou não é de Deus. A primeira maneira está aqui em 1 de João, capítulo 4, verso 2. Diz, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Primeira prova. O homem que diz, ou a mulher que diz que é profeta, tem que confessar que Jesus Cristo é Deus encarnado. Agora, se alguém se levanta dizendo, eu sou profeta, mas em seus escritos, em seus ensinamentos, naquilo que ele fala, dá a entender que Jesus não é Deus, ou dá a entender que Jesus não é Deus encarnado, então já pode
pode tirar esse rapaz para lá, porque esse não é profeta de Deus, porque a primeira evidência, a primeira prova de que um profeta é profeta de Deus é que tudo que escreve, fala ou ensina tem que confessar que Jesus é Deus encarnado. Segunda prova, está aqui em São Mateus, capítulo 7, versos 15 e 16. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Que está dizendo aqui o Senhor Jesus? Que uma das maneiras de conhecer a um profeta verdadeiro é por seus frutos. Que frutos produz? Chega o profeta na igreja, divide a igreja, qual é o fruto? Divisão ou unidade? O verdadeiro profeta teria que unir a igreja. O falso profeta divide a igreja. Qual é o fruto? Você observa a vida do profeta, daquele que diz que é profeta. Vê mentira, dá um cheque sem fundo, espera um pouco. Como que vai ser profeta? Porque o verdadeiro profeta, pois seus frutos são bons. Ele prega, e quando terminou de pregar, ele vai. Aí a igreja, em lugar de ficar amando mais Jesus, comprometida mais com a missão, respeitando mais a liderança, fica revoltada com a liderança, mais idolatrando ao profeta que ao próprio Senhor Jesus. Que fruto é esse? Cuidado. Então, até aqui já vimos duas evidências de um profeta verdadeiro. Primeiro, tudo que fala, tudo que escreve, tudo que diz, confessa que Jesus Cristo é Deus, que se encarnou e veio a esta terra. Segundo, seus frutos. Vamos observar os frutos. Mas não basta isso. Tem uma terceira prova, e está aqui em Isaías, capítulo 8, versículo 20. Diz assim: a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca lhes raiará a alva. Quando um profeta aparece dizendo que é profeta, vamos ver. Aquilo que ensina está de acordo com a palavra de Deus? Está de acordo com a lei? Ou então o profeta chega e diz: não, Deus me revelou que a lei não serve já. Deus me revelou que a lei já acabou na cruz do Calvário. Espera um pouco. Não está claro na lei, na palavra de Deus, que a graça é graça e a lei é lei. E que o cristão na vida dele precisa a graça para salvá-lo e a lei para mostrar-lhe seu pecado. Não está claro. Como é que o profeta agora vem dizendo: Deus me revelou que já a lei mudou? Espera um pouco. Não pode ser assim, porque Deus é eterno. A erva seca, a flor murcha, o tempo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então, nenhum pretenso profeta tem o direito de dizer: já mudou. Por isso, a terceira maneira de provar se um profeta é verdadeiro ou falso é ver o que fala. Está de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus? Está de acordo com a lei de Deus? Isso é chave. Mas tem uma quarta maneira de provar um profeta, e está aqui em Deuteronômio, capítulo 18, versos 21 e 22. E se disseres no teu coração: como conheceremos qual seja a palavra que o Senhor falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com presunção a falou o profeta: não o temerás. Oh querido, isto é interessante. Isto me impressiona a mim profundamente. O que está dizendo aqui Deus? Que quando um profeta profetiza e o que profetizou não se cumpre, pues está a evidência de que é um profeta falso. Agora, se ele diz algo e se cumpre, é profeta verdadeiro. Agora, para que um profeta seja verdadeiro, não tem que estar só uma das características na vida dele. Tem que estar as quatro juntas. E vou repetir as quatro. Primeiro, em seus ensinamentos, naquilo que prega, naquilo que ele escreve, tem que confessar que Jesus é Deus, vindo em carne a esta terra para salvar o homem. Segundo, os frutos da sua vida têm que ser frutos bons. Terceiro,
Tudo que fala e tudo que ensina tem que estar de acordo com a palavra de Deus e com a lei. E quarto, quando profetiza algo, tem que se cumprir. Quando essas 4 características estão juntas na vida do profeta, então pode crer que esse é um profeta verdadeiro. Não importa a pessoa que se levante dizendo que é profeta, vamos observar a vida. Agora eu te digo uma coisa, entre parênteses, geralmente aquele profeta que Deus levanta não anda dizendo só profeta, mas a igreja percebe que é profeta. Mas essa pessoa tem que passar pelas 4 provas. Qual seria uma das características da igreja de Deus no tempo do fim? A igreja remanescente de Deus nestes dias. Qual seria uma dessas características? Apocalipse 12, 17 diz: E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. E o que é o testemunho de Jesus? Apocalipse 19, 10 dá a resposta. Então me lancei aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: olha, não faça tal, sou conservo teu e dos teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus, adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Portanto, na igreja de nossos dias, Deus vai levantar um profeta. Mas para reconhecer se esse profeta é verdadeiro, precisamos nós aplicar as 4 provas. Se passa, é profeta verdadeiro, se não, não. Agora te digo uma coisa, querido, a igreja adventista do 7º dia crê que o espírito de profecia se manifestou na vida e na obra de Ellen White, que nasceu nos Estados Unidos em 1827 e faleceu em 1915. Sabe, ela realizou uma obra grande como escritora, como conselheira da igreja. No entanto, nenhuma doutrina da igreja foi tirada dos seus escritos. Pelo contrário, ela afirma o seguinte: os testemunhos escritos não foram dados para proporcionar uma nova luz, mas para impressionar devidamente no coração as verdades da inspiração já reveladas. Isso está em Testemunhos, volume 2, página 280. Outra citação: a Bíblia é a nossa régua de fé e doutrina. Isso está em Obreiros Evangélicos, página 262. Ellen White foi submetida a vários testes bíblicos sobre a autenticidade de um profeta e foi aprovada em todos eles. Viveu e ensinou de acordo com a palavra de Deus. Seus escritos estimulam o amor a Jesus e a obediência aos mandamentos e nos orientam a compreender melhor a Bíblia. Ela sempre confessou que Jesus Cristo veio em carne. Também foi aprovada em testes físicos. Durante as visões, perdia a força natural e recebia força sobrenatural. Mantinha os olhos abertos e não respirava. Em certa ocasião, ela segurou uma Bíblia de 8 quilos no braço, estendido à altura do ombro. Ellen White viveu 88 anos. Recebeu mais de 2.000 visões e sonhos e escreveu mais de 100.000 páginas, que daria assim uma montanha do chão até aqui. Ocupa o 4º lugar entre os autores mais traduzidos do mundo, tendo seus escritos sido divulgados em mais de 150 idiomas. Suas obras mais conhecidas são Vida de Jesus, Caminho a Cristo, Desejado de todas as nações, O Grande Conflito, enfim. Oh, querido, eu dou testemunho da minha experiência. A Bíblia tem me mostrado, mas os escritos de Ellen White têm me ajudado a entender muitas coisas que não estava entendendo na Bíblia. Há um livrinho dela chamado Caminho a Cristo. Eu sou um apaixonado por aquele livrinho. Esse livrinho me ajudou a entender o tema da salvação pela graça, da justificação pela fé. O pai que lê Conselhos para Pais vai ser um melhor pai. O casal que lê cristão vai ser um melhor casal, mais unido e amando-se mais. O professor que lê Educação Cristã vai ser um melhor professor. O médico que lê Conselhos sobre Saúde vai ser um melhor médico. Ela não muda a Bíblia, ela não diz nada contra a Bíblia, ela não tira um conceito, coloca outro conceito próprio dela, nada. Por isso eu acredito nela. E acredito nela pela influência que ela exerceu na minha vida, porque me fez crescer espiritualmente. Então lê seus escritos. Não substitui os escritos deles pela Bíblia, não. É decir, não tira a Bíblia e só lê ela, não. Lê a Bíblia e só a Bíblia. Mas lê os escritos dela e vai ver como esses escritos contribuem aos ensinamentos da palavra de Deus. Que Deus te abençoe.
Uma estrela brilha no espaço sideral, mostrando que o momento enfim chegou. Todas as barreiras e limites naturais se rompem com a vinda do Senhor. Uma criancinha dedicada ao mundo em dor veio aqui para mostrar seu grande amor. O amor venceu a morte. O amor venceu o mal, revelou seu mistério, vida e graça eterna. O amor comprou a vida. O amor comprou perdão. E o amor também conquistou libertação. Cristo trouxe a salvação. Uma nuvem branca vai surgir no céu azul, trazendo a criancinha de Belém. Não é mais menino, ele agora é rei dos reis e vem para resgatar os que são seus. Ele é coroado pelo Pai, o Deus Jeová, para sempre com justiça reinará. O amor venceu a morte. O amor venceu o mal, revelou o seu mistério, vida e graça eterna. O amor comprou a vida. O amor comprou perdão. E o amor também conquistou libertação. Cristo trouxe a salvação. Deus de amor, Deus de poder, prepara minha vida para que eu possa te receber. Eu quero estar pronto para te encontrar e
Um dos assuntos mais sérios de lidar com eles é como administrar a nossa vida, como lidar com as nossas finanças, com o cuidado do corpo, do nosso tempo, e esse será o estudo que o pastor Bulhon apresentará na sequência. Enquanto você se prepara e medita no tema de hoje, eu quero orar com você. Querido Pai, obrigado pelo teu amor e bondade. Obrigado porque tua palavra nos faz avançar cada vez mais na compreensão da tua mensagem e do plano que o Senhor tem para a nossa vida. Abençoa, Senhor, esse teu filho que agora toma a sua decisão diante de Jesus. Conserve-o em teus braços de amor, pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém.